Boa tarde, seu Daniel. O senhor é quem? Boa tarde, eu sou o filho Boa dele. tarde. Então, meu nome é Isabela, eu sou enfermeira e vou fazer a sua triagem hoje, tá certo? Então, o senhor tá sentindo o quê? Aí eu comecei a vomitar, ficar um vômito enjoado sempre também. Porque é um vômito meio estranho, sabe? Parece um vômito meio escuro às vezes, parece uns coisinhas de café borrado. E tem vezes que sai bem vermelho. Aí parece sangue, não sei se é sangue mesmo, aquele gosto estranho, aquele negócio estranho, né? Entendi. Eu não vi também. E agora, o senhor tá sentindo o quê? Tá com vontade de vomitar? Esse enjoo não passa, fica todo dia com aquele negócio assim. Pronto, tá certo. O senhor fica aqui com esse saquinho, daí qualquer coisa o senhor usa aqui enquanto o doutor não chama, certo? O senhor toma algum remédio diariamente? Não, Não. Vocês vieram como pra cá? A gente veio de ônibus. De ônibus. O senhor bebe, fuma? não fumo, beber eu já bebi, mas hoje não bebo mais não. Tá com vontade de ir ao banheiro agora, com a bexiga cheia? Não. Então eu vou aferir sua pressão, sua temperatura, coletar alguns dados aqui pra colocar na ficha, tá bom? Pode ficar aí. Só apoiar o braço aqui, por favor. Certo, doutor? Tranquilo. Pronto. Pode colocar aqui o dedo. Assim, doutor? Isso. Isso aqui, levanta o braço. Vai ficar quietinho. Pronto, pode tirar. Pronto, agora é só você aguardar aqui nesse corredor à esquerda que o doutor já vai chamar, tá bom? Tá ok. Melhoras. Certo, obrigado. Obrigado, doutora. Boa tarde, Boa eu sou o tarde. João Paulo, esses aqui Boa são tarde, meus internos. Essa aqui é a Mari e esse aqui é o Yuri. Boa tarde. Você seria o Daniel? Isso, Daniel. E você? Eu sou o Gustavo, filho do Daniel. Entendi. E aí, o que traz vocês aqui hoje? Rapaz, doutor, eu comecei a vomitar, tá com um vômito meio estranho, uma sensação de enjoo, sabe? Frequente, assim, não passa não. Entendi. Isso daí tá acontecendo há quanto tempo? Começou ontem isso aí. Entendi. Tá vomitando? O vômito
É um vômito meio estranho, um negócio meio escuro, sabe? Quando sai um negócio meio escuro, fedorento, né? Ele passa perto às vezes e fala que fedeu. E às vezes sai um negócio bem vermelho. Não sei dizer se é sangue ou não aquilo, um saborzinho estranho, né? Como se fosse sangue. Não sei se é. Entendi. Aí no caso o senhor também bateu a cabeça, desmaiou, teve diarreia. Não. Não, na verdade eu tive sim diarreia, só não bati a cabeça e não desmaiei. Mas diarreia eu tive, acho que um pouquinho antes de vomitar. Entendi. Explique melhor essa diarreia. Qual a cor? Se tinha cheiro ou sangue ou se era líquida? Rapaz, era bem pastosa e bem escura. Né? Era um negócio bem escuro, parecia uns coisinhos de café, sabe? E o senhor tem alguma doença no fígado? Tem alguma doença crônica, como hipertensão, diabetes? Ele tem uma doença no fígado, tem uns 2 anos que ele vai sendo acompanhado lá no CRIA, né, com a doutora Vânia. A gente trouxe até um exame aqui que diz que ele tem. Eu não entendo. Entendi, obrigado, Mário. Obrigado, Gustavo. O senhor já precisou receber sangue alguma vez? Não. Nunca? Entendi. O senhor já tomou banho de rio, mora na casa de taipa? Não tomo banho de rio não, doutor, porque eu não sei nem nadar. Entendi. E minha casa é normal, tijolo, teto, tudo normal. Cimento, né? Eu sou pedreiro, né, trabalho aqui nessas coisas, mas a casa que eu moro Entendi. O senhor toma alguma medicação todo dia? não. Pior que ele não toma não mesmo. A única coisa que ele toma é dipirona quando tem dor, né, febre, essas coisas. Entendi. O senhor teve algum paciente próximo que morreu por alguma doença? Mas os meus pais, eles morreram bem velhinhos. Não. Falando agora sobre o senhor faz atividade física, se alimenta bem, é fumante, bebe? Ai, doutora, exercício físico ele não faz não, porque o trabalho dele já é pesado. Inclusive a gente discute em casa pra ele parar um pouco, né? Entendi. Porque pega muito esforço. Já beber, como ele já falou, bebia muito. Eu já saí pra beber com ele e ele bebia muito. Hoje já parou mais. Bebia muito quando saía do trabalho, né? E comer ele como que manhã faz. É a única coisa. Ele não gosta muito de verdura não, mas come arroz e feijão. Certo. Entendi. Então quer dizer que o senhor Daniel tinha o hábito de beber todo dia? Tinha. Fumante não. Não, fumante. Certo. Pelo menos eu nunca vi não. Entendi. O senhor já teve alguma DST, alguma doença Não, sexual? doutor, não, pelo amor de Deus. Não, né? Entendi. É porque eu tenho que perguntar isso aí. Ah. O senhor já teve múltiplos parceiros antes? Não. Já teve relação sem proteção? Só com a minha mulher, mas de resto não. Eu sou certinho, não faço essas coisas não. Isso é coisa de demônio aí. Eu sou crente e faço tudo certinho. Isso não. Entendi. Então, Mari e Yuri já colhemos as informações necessárias. Agora bora fazer o exame físico. Vocês podem fazer o exame físico? Podemos. Seu Daniel, eu vou examinar o senhor. O senhor pode tirar a camisa, por favor, Não, para eu posso. escutar? Tranquilo. Licença, viu? Deixa ali, viu? Respira. Solta. Respira. Solta. Respira. Solta. Respira. Solta. Respira. Respira. Pode deitar, por favor, com a cabeça virada para lá. Se o senhor sentir qualquer dor, fale, tá bom? Certo.
Mari, vem me ajudar com a hepatimetria, por favor. Licença. Marque aqui, por favor. Marque aqui, por favor. Vê quanto deu o valor. Deu cerca de 6 centímetros. Tá bom. Vou palpar seu fígado, tá? Certo. Respira. Solta. Respira de novo. Pode soltar. Certo. Obrigada, Nada. gente. Já vai continuar. E aí, pessoal, fizeram o exame físico, né? E aí, quem quer passar o caso pra mim, direitinho? Pode. Posso passar? Pode. Então, a gente tem um paciente, né, JPS, 50 anos, masculino, branco, casado, pedreiro, desempregado, natural e procedente de Peleve. E ele foi trazido pelo filho ao pronto-socorro aqui do Hospital Regional de Arapiraca com história de melena, seguido de hematêmese volumosa cerca de 24 horas. E ele referiu, né, vômito borráceo, odor de ferro, sem presença de restos alimentares ou outros elementos. A melena foi caracterizada pelo paciente como pastosa, escura, de caráter em borra de café e odor consideravelmente fétido, não foi isso, Yuri? Exato. Ele negou febre, dispneia, tontura, desmaio, outras queixas álgicas no momento e disse que tem um diagnóstico prévio, né, há 2 anos, de uma doença paratematosa crônica no fígado, que a gente pôde observar no exame que ele trouxe. E também tem hipertensão porta, né, que a gente viu no exame físico, e é atualmente acompanhado no centro de referência, né, no CRIA, aqui no município. E ele também falou que segue as orientações da médica e desde o início do diagnóstico não tem outros problemas advindos dessa doença, até hoje. Ele também falou que não tem antecedentes médicos e patológicos, nega transfusão e trauma, também nega diabetes, hipertensão, não tem epidemiologia para doença de Chagas e esquistossomose e também nega o uso de antiplaquetário, anti-inflamatório ou anticoagulante. Fala que os pais morreram envelhecidos, né, não diz nenhuma doença associada, refere desconhecimento, né, de caráter hereditário ou congênito na família e também os hábitos de vida psicossociais seriam sedentarismo, alimentação um pouco não saudável, né, pela descrição, e está em abstenção de álcool há 10 meses, quando perdeu o emprego. E fala que tem esse hábito etílico há mais de 20 anos, né? Desde 20 anos de idade. Consumindo cachaça, cerveja e negou tabagismo e uso de drogas ilícitas. Também negou sexo desprotegido, múltiplos parceiros e doenças sexualmente transmissíveis. Entendi, Mari. Obrigado. Yuri, sobre os achados do exame físico, alguma coisa importante? Então, doutor, a ectoscopia, o paciente apresentou hipocorado, né? Ele está hipocorado. Já o exame do abdômen, a inspeção apresentou um abdômen semigloboso e com a discreta circulação colateral, que a gente chama de cabeça de medusa. Mas também, eu e a Mari fizemos a hepatimetria e mostrou-se um fígado diminuto, está meio diminuído. E a palpação, a borda está normal e está uma textura rígida. E o restante do exame físico está tudo normal. Entendi. Agora, pessoal, fizemos o exame físico, olhamos a história. O que você acha desse caso? Acha que é o quê? Qual a hipótese? Eu penso em hemorragia digestiva alta. E Eu você? concordo. Concorda? Beleza. Mari, agora sabe diferenciar a hemorragia digestiva alta da baixa? Dizer quais estruturas são de cada uma? Então, a gente tem que dividir o trato gastrointestinal. A hemorragia digestiva alta seria o esôfago, o estômago e o duodeno. Já abaixo, a gente pensaria no intestino delgado e no intestino grosso, reto e ânus. Entendi. Yuri, quais são as principais causas de hemorragia digestiva alta? Então, são as varizes esofagianas, as úlceras gástricas e também a úlcera duodenal. A hemorragia digestiva alta é a principal complicação da hipertensão portal, que por consequência gera essa hemorragia devido à ruptura das varizes esofagianas. Entendi. Agora, levando em conta o quadro em questão que já discutimos, o que você acha que pode ser a doença básica? Então, ele falou que tem uma doença hepática, né? Isso. Mas isso pode ser cirrose porque ele não tem ascite. Mas não necessariamente tem que ter ascite para ser cirrose, Certo. entendeu? Mari, sabe como a gente fez esse diagnóstico? Então, geralmente se pensaria em fazer a biópsia, né? Mas como o caso dele é bem característico, ele tem uma clínica, acho que com exame laboratorial e de imagem a gente consegue fechar o diagnóstico. Entendi. Muito bem, Mari. Agora,
Vocês sabiam que tem um sinal que é patognomônico de cirrose, que é justamente, pode ser obtido do exame físico, que é o seguinte: quando vocês forem fazer a hepatometria, se vocês conseguirem ver que um lobo hepático direito ele é menor e o lobo hepático esquerdo ele é maior, geralmente mais nodular e também com a consciência mais densa, isso implica que o fígado dele é de cirrose. Sabia não, muito interessante. Agora, Mari sabe dizer quais são as manifestações de cirrose hepática? Na verdade, pode ser Mari ou Yuri, quem quiser responder. Eu posso falar. Eu vi lá na aula da doutora Bruna que acontece uma hipertensão portal e também uma insuficiência hepatocelular. Mas também na fase inicial pode aparecer alguns sinais, como eritema palmar, como telangiectasias, ginecomastia, atrofia das gônadas, queda de pelos, uma rarefação, na verdade, desses pelos e uma queda da libido. Entendi, muito bem, Yuri, acertou certinho. Agora, sabe dizer também quando é que esse sangramento é significativo? Tipo, quando vai ter repercussão, manifestação? Então, doutor, eu vi que é quando se tem a necessidade de se fazer 2 unidades de sangue em 24 horas, ou então quando tem uma pressão arterial sistólica menor que 100, ou então quando há uma queda de mais de 20 milímetros de mercúrio da pressão, quando se há uma mudança de postura. Muito bem. Mari, sabe dizer quando a cirrose está descompensada? Então, são 5 manifestações, né? Que é a hemorragia varicosa, que seria o caso do nosso paciente, a ascite, a encefalopatia, icterícia e o carcinoma hepatocelular, né? Exatamente. Agora, como podemos tratar esse paciente? E qual o objetivo mais ou menos do tratamento? Eu acredito que o objetivo seja conter o sangramento, né? E evitar um ressangramento. Também a gente podia fazer reposição volêmica. E se tivesse choque, a gente teria que intervir, né? Que não é o caso ainda. Ele pode evoluir para isso. Mas acho que é basicamente isso. Ver se tem alguma complicação decorrente disso. Acho que o objetivo é esse. Muito bem, Mari. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos deixar esse paciente em dieta zero, por causa que tem risco de sangrar, né? E vamos pedir para ele fazer a endoscopia, porque assim a gente consegue fazer o diagnóstico. Além disso, vamos pedir alguns exames laboratoriais, vamos pedir hemograma, função hepática e o ECG também. E também vamos administrar terlipressina, intravenoso, bolos, 2 mg. Também podemos associar também a somatostatina e seus análogos. Eles são bons por causa que eles acabam ajudando a conter esse sangramento. Certo, doutor. Tá bom, doutor. Olá, doutor. Os resultados do exame chegaram. Chegaram, vai? Da endoscopia também. E os laboratoriais? Isso. Entendi. E aí? E aí que pelo resultado do exame não vai precisar transfundir o paciente. Deu 13 as hemácias. O limite seria 7, né? Entendi, muito bem. Agora, é importante lembrar o seguinte, que esse parâmetro sozinho, ele não é suficiente para a gente chegar e descartar a necessidade de transfusão. Por quê? Porque sempre é importante analisar a clínica, né? Então a gente tem que ver também o exame físico, ver perfusão tecidual, ver também o hematócrito, que também é encontrado no próprio exame. É importante também a gente ver o seguinte, número de plaquetas e fatores de coagulação, por causa que pacientes que têm problemas de fígado geralmente acabam tendo algum tipo de coagulopatia. Então vai ser fator de risco de sangramento, principalmente se ele tem varizes esofagianas, né? No caso em questão, a gente pode ver que ele não tem nenhuma alteração nas plaquetas, está tudo normal. Sim. Vocês conhecem o score Child-Pugh? A gente viu na aula da doutora Bruna, né? Ele é para avaliar a gravidade, né, de uma doença parasitematosa no fígado. Então, tem tanto parâmetros clínicos como laboratoriais. Os clínicos seria a presença de ascite ou encefalopatia. Já os parâmetros laboratoriais seria o tempo de protombina, a bilirrubina e acho que albumina, não é isso? Exatamente. Muito bem, Mari. É exatamente isso. E basicamente ele acaba classificando o nosso paciente de acordo com a gravidade da doença dele, né? Além disso, ela é muito usada para a gente ter uma noção do prognóstico que ele pode ter e pode ser usada para a gente escrever nosso paciente para transplante de fígado, né? É importante também por causa que ele ajuda a gente ver, monitorar nosso paciente para ver as possíveis complicações da cirrose, né? Como a própria peritonite bacteriana espontânea e a própria ascite, né? O que acontece?
A gente pode dividir em 3 grupos, né? O A, o B e o C. O A, geralmente, a gente acaba dizendo que é um paciente que é compensado. B e C, geralmente, é um paciente descompensado, que a gente tem que monitorar mais e que ele pode ser até inscrito mesmo para a fila de transplante. Nosso paciente, ele se enquadraria em qual? Então, seria o Child Pug A. Por quê? Tendo em vista que ele fez um ponto em cada uma das categorias que são estabelecidas. Aí lá no tempo de protrombina e na razão normalizada internacional, que a gente fala RNI, são muito importantes para essa avaliação, né, da gravidade da doença hepática, e a partir daí a gente avalia alguns distúrbios da coagulação. O nosso paciente, o tempo de protrombina, ele está aumentado, e o RNI também ele está em 1,5. Então, com esse RNI acima de 1,5, esse paciente cirrótico tem uma chance maior, uma probabilidade maior de ocorrer um sangramento no caso dessas varizes esofagianas. Entendi. Agora, sobre a endoscopia digestiva alta, a gente pode ver o seguinte, que de fato ele tinha hemorragia digestiva alta, secundária a varizes esofagianas, né? Acertamos, né? Muito bem. Vocês realmente deram o diagnóstico certo. E além disso, a gente pode ver aqui que pela conduta foi feita a ligadura endoscópica elástica das varizes esofagianas e foram colocadas 4 bandas. E acabou não tendo nenhuma intercorrência, então o paciente segue tranquilo. Agora nós vamos ter que fazer o seguinte, passar um antibiótico para ele, vamos passar norfloxacina oral, 400mg, 2 vezes ao dia por 7 dias, enfim, depois ele vai continuar dando continuidade com o tratamento ambulatorial com a gente. É exatamente isso, pessoal. Muito bem, vocês conseguiram desenrolar o quadro. Foi ótimo, a gente aprendeu bastante. Obrigada. Obrigado, doutor. Nada. Olá, aqui é Daniel Rocha, representando o grupo de hemorragia digestiva alta varicosa, e esse é um material complementar. Então, hoje eu vou falar por que não usar ácido tranexâmico na hemorragia digestiva alta varicosa. O ácido tranexâmico é uma medicação associada à redução do sangramento, a qual atua inibindo a quebra do coágulo sanguíneo, processo conhecido como fibrinose. Ademais, o ácido tranexâmico ele reduz o sangramento cirúrgico e também a morte por sangramento em pacientes com hemorragia traumática e hemorragia pós-parto. Foi realizado um estudo chamado OUT-IT, no ano de 2021, que buscou qualificar os efeitos do ácido tranexâmico na morte e eventos tromboembólicos na hemorragia digestiva aguda. E esse estudo ele foi um dos maiores ensaios clínicos em sangramento gastrointestinal já realizados e ficou constatado que o ácido tranexâmico não diminuiu as taxas de morte por sangramento gastrointestinal e ainda foi associado a um risco aumentado de eventos tromboembólicos venosos, como a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar, e também de convulsões. Dessa forma, não foram encontradas evidências de que o ácido tranexâmico diminua o risco de morte em pacientes com sangramento gastrointestinal. Então, qual fármaco utilizar nesses pacientes que chegam com hemorragia digestiva alta de suspeita que seja varicosa? Nós temos esses 3 fármacos, terlipressina, somatostatina e octreotide. A administração precoce de terapia farmacológica com análogos da somatostatina, ela pode levar à parada temporária de sangramento, facilitar a execução do exame endoscópico, que tem que ser feito posteriormente nesse paciente, e reduzir a necessidade transfusional em pacientes com sangramento de varizes esofágicas. O fármaco de escolha nesses casos é a terlipressina, pois ela parece estar associada à redução de mortalidade. Ela é um análogo sintético da vasopressina, com menores efeitos colaterais, com uma meia-vida maior e pode ser administrado na dose de 2 a 4 mg intravenosos em bolos, seguido por 2 mg por 48 horas e seguido por 1 mg a cada 4 horas até totalizar 5 dias de tratamento. Outra opção é a somatostatina, como foi citado. Ela é um fármaco, a somatostatina é bem tolerada, possui poucos efeitos colaterais e pode ser mantida por até 5 dias na administração ali da dose inicial de 250 microgramas, seguida por uma infusão contínua de 250 a 500 microgramas hora. Então, esse foi o material complementar do grupo de hemorragia digestiva alta varicosa apresentado por Daniel Rocha. Muito obrigado.